Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Escola como Negócio. Eu sou Leonardo Chucruti, professor de matemática. Amo educação, minha vida foi transformada pela educação. E hoje eu tenho um convidado aqui que, além de especialista, é meu amigo, é meu compadre, o cara muito bom no que ele faz. André Biondi, seja bem-vindo. Satisfação aqui. Para mim, o maior especialista em pedagógico do Brasil está na minha frente aqui, né? É um dos mais que entende muito de educação. Eu brinco que ele tem educação de frente para trás, de trás para frente. Se apresenta ali para aquela câmera ali, Bionde, fala um pouquinho de você. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Me chamo André Biondi, diretor de ensino aí do Grupo Transformo. Realmente, eu sou apaixonado pela educação. Descobri isso há uns 20 anos. E de lá para cá, trabalhando com as escolas, trabalhando com as pessoas, trabalhando com as famílias, entregando qualidade de ensino e entregando transformações na sociedade. Acho que vale a pena eu começar, Bionde. Eu tenho uma fala muito importante quando eu dou palestra aí pelo Brasil, que é que o coração de uma escola é o pedagógico. E as pessoas falam, o diferencial da escola é o pedagógico. Mentira. Se não tem pedagógico, não tem nem escola, porque é coração, então é obrigação ter pedagógico. E a gente vai tratar muito desse tema, então pode ficar até o final. Eu já combinei com o Beyond aqui, já bati um papo, ele não vai vir uma, duas, três, ele vai vir várias vezes no próximo ano, aí batendo papo do que está acontecendo, interagindo nos projetos que estão criando, que é muita coisa. Então, deixa o like aí, comenta o que você quer ouvir, que vai ser muito importante. Mas nesse primeiro episódio, eu queria contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Eu conheci o Beyond muito moleque. O Beyond começou a dar aula com quantos anos, Beyond? 15, 16 já estava dando aula. 15, 16 anos no Tamandaré da Ilha, com o Orozimbo, né? Saudoso Orozimbo. Na bolsa. Bolsa de 100%, né? Condições de pagar. E aí, às vezes, faltava um professor. E aí o Orozil me tirava da sala e falou assim, Bionde, dá uma ajuda lá pra... Foi assim que eu comecei a dar aula. E a galera... E eu achava assim, pô, o que eles vão achar, né? E a galera vibrava. Sim, eu 17, 18 anos. Eu conheci o Beyond um pouquinho depois, ele chegou a dar aula para mim. Foi aprovado em concurso, né? Fala aí pra galera, é bom a galera saber isso. Tempo. Mas tendo vários concursos, né? Escolas técnicas, escolas militares. Alguns eu fiquei em exame médico, né? Como a Escola Naval, por exemplo, que era o meu objetivo ali. Eu tinha ficado no Colégio Naval no exame médico. Depois eu continuei tentando ali. Fiz Escola Naval, fiquei reprovado no exame médico. Uma semana, duas depois, eu fui fazer a DAIFOM. O mesmo médico me examinou e me aprovou. Então ali foi um trauma gigantesco, que foi duro, mas foi importante, porque foi ali que eu tive a oportunidade de curtir ali, de entrar em sala com mais, né, necessidade até, e foi ali que a paixão realmente, o propósito veio. E aquele negócio também, né? A gente não consegue olhar 10 anos à frente, 20 anos à frente. E que bom, mas essa é a graça da vida. Talvez se você tivesse lá na Marinha, na Escola Naval, estivesse muito feliz, mas estivesse limitado a uma quantidade restrita de pessoas. Hoje, o impacto que você faz na sociedade, transformando vidas, conectando, treinando professores, treinando equipe pedagógica, mudando vidas de um montão de gente, de famílias, o 01 diretamente, que é uma das marcas que você impacta aí, são mais de 9 mil famílias. Tu vai para o ZH+, aí quase 1.000 famílias, aí tem educandos. E esse projeto só vem exponencial. E hoje, eu tenho o prazer, o privilégio de trabalhar com você. Sempre está sorrindo, sempre está feliz, falando sobre o Flamengo, zoando o Botafogo, porque acho que o trabalho tem que ser leve, né? No pedagógico exige muito essa leveza, porque se botar pesado fica difícil, né? E acho que em todo trabalho. Todo trabalho, né? E a frente é a paixão. Quem é apaixonado, eu não acredito, né, em pessoas mal sucedidas apaixonadas. Não consigo não enxergar, não conheço ninguém até hoje realmente apaixonado. Tô pensando aqui também não conheço. Tem, porque você enxerga ali, você consegue, né, entender os propósitos. As coisas são escritas às vezes tortas, porque elas tinham que estar escritas tortas. Você tinha que caminhar aquele percurso para poder chegar lá. Então é isso. E lá de trás, né, eu tenho um grupo de amigos da turma que estudavam comigo lá atrás, tem 25 anos, tem 25. Cara, para de falar isso, que eu vou falar da cidade. Pô. E aí outro dia, eu liguei para um amigo que estava indo já, oficial superior. Sim. Né?
E aí eu fui ligar pra ele pra dar os parabéns e tal. E aí ele que me deu os parabéns. Aí eu falei assim, que ele falou assim, não, cara, tu não tem noção. Quando eu vejo você junto aí com as famílias, numa formatura, cara, o número de famílias que você, isso que tu falou, isso aí não tem preço, cara. O que você, a quantidade de famílias que você acaba forjando, né, desenvolvendo, mudando, e ele lá, ele passou no concurso, vai crescendo de carreira, mas esse impacto aí não sente tão forte igual quem trabalha com educação. Não, e eu tenho que agradecer publicamente aqui. Obrigado, porque até fico arrepiado, porque esse impacto que você fala nas famílias começou lá na minha vida. Não sei se você lembra, mas quando eu devia ter 13, 14 anos, eu trabalhava na loja tirando xerox lá em frente ao Tales de Mileto, no Cocotá. E, e aí naquela época, queria ser um chucruz e queria ser piloto, e você chegou com aquela apostila lá, lembro o nome até hoje, Turma da Vitória, rosa com azul, tinha um militar lá na frente, TV, não é? Turma da Vitória. E aí eu já tinha pesquisado para saber como é que eu fazia para ser o chucruz e ser piloto, e a professora falou que era só estudar. Nessa época, se eu não me engano, eu estudava no Cuba, na Escola Cuba, ou no Mendes de Moraes, acho que tinha acabado de entrar no Mendes de Moraes, estava em greve. E aí te perguntei, nem te conhecia, isso aí já tem mais de 25 anos. Eu não tinha internet, tá certo? Tinha que tirar cópia, tinha que devolver o material. Aí eu cheguei e falei, cara, como é que eu faço para passar? E você foi lá e me deu uma aula. Você falou, cara, realmente tem que só estudar, mas não é estudar pouco, tem que estudar bastante, tem concurso. E tu me indicou o curso preparatório na época que eu fiz o bolsão, e aí minha vida começou. E coisas do acaso, coisas do universo, né? Naquela época, tem uma história até muito bonita sobre isso, mas eu vou pular por causa do nosso tempo. Mas, resumindo, eu consegui entrar no curso preparatório, minha vida mudou muito. Você foi meu professor, né? Além de amigo, me ajudou muitas vezes. Quando eu fui desligado, um cara que era referência para mim era você. Sentou eu, você, Vandeca, no Habib's lá da ilha. Você falou, vamos, vai, que é bom dar aula pra caramba. E a gente visualiza como é que o mundo dá voltas. Hoje você é meu sócio, além de meu amigo, professor, e a gente vem construindo essa jornada juntos aí. Teve aquela aluna, amigo de classe, a vida passou, mas hoje já tem mais de 10 anos que a gente trabalha junto, construindo. Tu entrou aqui junto comigo, era um cursinho preparatório, lembra? Era tudo muito amador, tinha muita vontade. Editora mesmo, tá? Só a editora tem mais de 10 anos, né? Então a gente olha assim, a gente, caraca, a editora de 2008, 2011, caraca, 13 anos. Então, só a editora já tem 13 anos, e essa parceria que a gente construiu, e é uma das relações que eu construo aqui na educação, não é só profissional, é de amizade. Hoje, graças a Deus, eu posso escolher com quem eu quero trabalhar, quem trabalha comigo, com quem eu trabalho. Isso faz uma diferença incrível. Então, obrigado, você é eternamente grato a isso. E assim, não. Isso eu já falei para algumas pessoas, falo para você de novo. Quando você começou a entrar nessa jogada de curso, decidiu ir para o colégio e me fez o convite, eu não tinha dúvida que ia acontecer. Só que lá atrás é muito fácil hoje a gente olhar para o Leonardo Chucrute e olhar algo e falar que vai dar sucesso. Mas lá atrás, quando era só curso, quando era um curso que não tinha tantos resultados para oficiais, estava começando aquela brincadeira, eu sabia que tu ia chegar. Então, as pessoas foram se conectando, encaixando. Hoje o nosso time é um time incrível, né? Quem chega aqui fala isso pra gente, que o nosso time é incrível. Então, pô, eu desejo mais sucesso ainda para você. Pra gente. Foi a tua vida aí. E o nosso propósito, eu tenho um propósito muito grande de transformar o mundo por meio da educação. Comecei em sala de aula, depois fui para o YouTube, coordenador de escola, diretor de escola, e hoje eu falo para diretores e educadores do Brasil, e eu gosto de compartilhar isso. E você é o maior especialista para mim em pedagógico, e aliás eu falo isso nas palestras, com certeza o cara de pedagógico, o meu cara de pedagógico, que é Beyond, sabe muito mais de pedagógico do que eu. Então eu queria que você trouxesse dicas aqui para quem está assistindo a gente, Beyond, de o que tem que ter, ou o que não pode faltar no pedagógico da escola. E como é que a gente tem um pedagógico de sucesso na escola? Qual é o segredo? Qual é o tempero que o Beyond coloca ali para isso dar certo? Tem certeza? Não. Mas vamos falar rapidinho, porque vai ter, como já falou, né? Sandra me convidou para um novo momento. Mas assim, pedagógico primeiro, Léo, como você falou, é o coração, a alma, é tudo da escola. Porque pedagógico ele só existe na escola.
As outras funções, né, administrador, o financeiro, em outras profissões existe. O pedagógico na escola. Então o core ali, realmente a essência é esse pedagógico. E aí a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala em escola, porque os pais estudaram. E aí os pais, por terem estudado, eles pensam assim, eu entendo de escola. Não, não é porque eu estudei que eu entendo da escola. Eu estudei, eu passei pela escola. Mas a escola, ela avança, ela muda. Então a gente tem que estar muito bem antenado qual é o público que a gente está recebendo, qual é a geração que a gente está recebendo. Então isso é muito importante. A forma como você se comunicava lá atrás é diferente da forma que você se comunica hoje. Por exemplo, lá atrás eu fui tirar cópia de uma prova. Hoje você tem tudo na internet. Então são outros modelos. O segmento escolar, isso é muito importante, qual é o segmento que eu estou trabalhando na minha escola. Então, a forma de você abraçar cada um desses segmentos é diferenciado. Não posso tratar o segmento do ensino médio igual eu trato, por exemplo, o segmento da educação infantil. É importante eu entender muito bem qual é a forma de comunicação, quais são os eventos que são importantes dentro de uma unidade escolar, dentro do segmento. Outro ponto importante é, às vezes a gente pensa que previsibilidade é ruim, que você tem que surpreender. Só que para pais, por exemplo, de educação infantil, dos anos iniciais, onde vários eventos acontecem no dia a dia da escola, e esse pai hoje, pai, mãe, é o pai que está trabalhando, o que acontece? Ele precisa ter uma certa previsibilidade. Então o Dia das Mães é maravilhoso, mas a mãe tem que ter uma previsibilidade de quando que isso vai acontecer, para ela poder se organizar e poder estar ali presente, prestigiando. Então isso é muito importante, a previsibilidade. E aí sim, no dia do evento, ali você surpreende. Não faça surpresa com um comunicado falando que amanhã é a festa junina, a festa do Dia das Mães. E aí depois você sai ali desse processo do infantil, do funde, algumas escolas cometem o erro, na minha visão, de ir abandonando os pais. Porque as crianças vão crescendo, elas vão se tornando mais autônomas, e aí o pai acha que não precisa ter participação na vida escolar. Nós pensamos que... E por que eu digo que isso dá certo? Pelas respostas das famílias. Quando a gente faz uma pesquisa, um NPS, e os pais relatam essa importância de estar próximo, de entender o jogo, como funciona. Então, assim, aquelas reuniões remotas, a gente tenta sempre buscar que o pai esteja dentro da escola. Quanto mais próximo da escola o pai estiver, mais fácil vai ser a nossa comunicação, a interação, a relação com os alunos, tudo isso melhora. Time, muito importante, professores, equipe pedagógica. A equipe pedagógica, ela é um teu referencial, é o teu exemplo. Então, uma equipe pedagógica bem definida, comprometida, alinhada, ela vai fazer com que a proposta pedagógica da escola seja referendada, que ela aconteça. Então, isso é muito importante, tá? Então, assim, escolas que trocam muito de equipe, que trocam muito de professores, tendem a ter mais dificuldade para cumprir esse ponto. E isso certamente vai afetar a sua rematrícula, por exemplo. Que é o que a gente tem conversado bastante, né, Bionde? Que é muito mais barato cuidar do aluno que está dentro, criar esse relacionamento. Aliás, saiu uma pesquisa esses dias que os pais estão menos dispostos a ficar trocando filho de escola. A não ser muitos trocam por condição financeira, o fator financeiro, a sensibilidade financeira, principalmente para C e D é muito grande, então o cara faz esse jogo das cadeiras, mas quem está ali B, A, cara, tô tranquilo, a escola está entregando, e a gente tem feito isso, profissionalizado os gestores, os coordenadores, o 01 é referência no Brasil, todo mundo começou a copiar a gente começou a dar mentoria, a gente começou a dar treinamento, é tudo gravado, então isso acaba deixando as escolas mais, sabendo mais, entregando trabalho de qualidade, cuidando dos alunos, aumentando o índice de rematrícula, que é muito mais barato do que a captação, do que o lead da matrícula. A captação, ela vem de onde? Desse pai da rematrícula. Sim. Porque é esse pai da rematrícula, que é o apaixonado, ele vai estar falando de você para o vizinho, para o amigo, para os familiares. Então essa captação acaba vindo por uma indicação. E aí, ou seja, é a melhor forma de fazer uma propaganda. E as pessoas esquecem, né, meu? Que tipo assim, porque antigamente era boca a boca, agora é internet. Só que as pessoas não entenderam o seguinte, o boca a boca da internet, ele é muito grande. Quando você tem lá no Instagram, que você tem coraçãozinho que tu curte, você fala assim, me apaixonei, por isso que é um coraçãozinho, que legal. Aí quando é muito bom, o que o cara faz? Salva.
caramba, esse conteúdo de qualidade, eu, além de curtir, de mexer com o meu coração, eu quero ter isso para a vida toda. Acho que você sabe que a gente não olha depois, mas o boca a boca e o pai tem que buscar, o diretor escolar, o coordenador escolar tem que procurar isso na escola, é mandar o aviãozinho. O aviãozinho é o boca a boca. Olha o que tem na minha escola, olha meu filho. E isso, eu falo muito, eu falo sempre, inclusive um dos episódios nossos é de marketing que eu gravei com o Paulo Pereira, e ele fala muito dessa interação que tem com o marketing e o pedagógico, fazendo você criando conteúdo para o aviãozinho sair, para as coisas emocionarem. Então, quando começamos a entender, cara, tenho que melhorar a experiência do aluno dentro de sala de aula, tenho que melhorar a experiência do aluno dentro da escola, tenho que trazer o pai para dentro da escola, cara, o seu boca a boca, o seu aviãozinho vai voar, vai para tudo quanto é lugar, né? E muitas das vezes pensam que a marketing, a propaganda, algumas escolas têm esse problema. Eles se afastam do marketing, esse modelo do Instagram, TikTok, afastado total, aquela escola lá de trás. Só que, por exemplo, antigamente você fazia uma propaganda, Léo, você pegava um jornal, aí ia lá, fazia uma propaganda, tudo mais. Hoje, cadê os jornais? Houve uma mudança, houve um movimento. E esse movimento, tu falou, a emoção hoje, ela dá onde? Se você tiver verdade nas redes, caramba, tu vai crescer assustadoramente. Porque você tem ali defensores, inclusive, da sua marca. Os pais estão ali dentro. Então, quando eles estão próximos de você, como eu falei, a importância dessa conexão, eles são os que vão estar ali te ajudando a vender a sua marca, a falar a sua marca, a falar sobre a proposta pedagógica. Tem postagens nossas, gente, que às vezes um pai que não é nosso, ele faz lá um comentário, uma pergunta. E aí outro responsável, mas que é nosso, vai lá e responde. Não é nem o nosso funcionário, sabe? Legal. Por quê? Porque tá entendendo como é que a proposta da escola dia a dia. E aí eu acho que vou até entrar num tema polêmico. E até mesmo com o teu hater, né? A gente faz uma unidade, pô, mas na unidade tal não tem. Ou então, pô, o material lá é... Então a gente trabalha com transparência, que eu acho que é outra coisa importante em uma escola. Não sei se você concorda com essa afirmação, mas a reputação da escola, quando a gente fala em educação, ela é algo que não pode ser abalada, as verdades. O cara vem assim, Chucrute, mas é porque entrou um hater lá. Que bom, cara, que bom, seja sincero. Você quer ver? Eu fiz um postagem da mãe chata. E aí a mãe lá, caramba, a mãe chata é isso, não sei o quê, papapá. Aí eu falei, cara, desculpa, a ideia não era jamais... Até porque a mãe chata, no bom sentido, carinhosa, que acompanha o filho. Porque eu sou chato com meu filho. Por isso quando eu falo mãe chata, pai chato, eu sou chato pra caramba com o Davi, com o Gael, com o Bebeca. Porque eu quero que entregue um bom trabalho de qualidade pra ele, que ele tenha a oportunidade de ser ouvido na escola, que ele possa crescer. Então eu sou chato. Então quando eu fiz essa brincadeira, a mãe falou, cara, desculpa, você tem total razão, não foi essa a ideia, papapá. Ela depois agradeceu, a gente está construindo isso, a gente está criando isso. Então essa reputação, essa autoridade é muito importante na internet, né? Isso, e na época da Manchata, que até em várias reuniões que eu fazia, por exemplo, você já tem a relação com a família. Certo. Então quando você fala, pai, aí o pai, posso fazer uma reclamação, Bel? Com certeza. É esse pai que a gente gosta de dizer. Sim. Porque é onde vem a verdade crítica ali, a gente vai filtrar e vai. Agora, se você ficar quieto, a gente não consegue agir. Então, mas quando você vai para a rede e nem todos têm aquela relação contigo e entende, não conhece, te conhece, aí pode ter tido aquela interpretação ali. Acho que faz parte, né? E a gente está sujeito a isso mesmo nas redes. E que é bom que falem na escola, porque o que você falou, a crítica dá a possibilidade de crescer. Tanto que, desculpa escutar, que é aquilo que eu falei, os defensores. Aí os pais que te conhecem, as mães que te conhecem, foram lá e aí foram, né, fazendo a costura. Não, e totalmente espontâneo. Teve uma mãe, inclusive uma mãe chata, que é a mãe do Wilde. Eu vou estar amanhã na formatura da Escola Naval, no baile de gala. Eles me mandaram, tem da Epicar, a mãe do Wilde, a mãe do Pedro me mandou ontem, eu quero que você esteja no baile da Escola Naval. Eu vou, inclusive eu vou chegar às 10 horas, só vou sair 4 da manhã, porque eu ainda sou garoto. Porque eles entendem, e ela brincou, cara, eu era chato, eu falei, você era chato mesmo, eu queria determinar qual professor de dar mais aula. E eu falava que não, eu ouço você, eu sei, confia em mim.
E quando o pai confia, e acho que é por isso também que o 01, um trabalho pedagógico fantástico que tem. Esse ano, por exemplo, eu estou babando sempre porque dos 5 primeiros colocados no Colégio Naval, 4 são do 01. Então, tipo assim, graças aos pais chatos, graças às famílias, graças ao pedagógico. E aí algo muito importante que você falou, e eu queria também entender a sua visão de mundo em relação a isso, que eu sempre falei, cara, todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, né, que trabalham com isso, são responsáveis pela matrícula, né? Professor, coordenador, diretor, comercial, marketing, dependendo do tamanho da escola, o porteiro, o zelador, o inspetor, todo mundo tem que estar inserido nesse processo de matrícula e rematrícula, porque é a responsabilidade de todo mundo. O que você acha em relação a isso? É uma verdade para mim absoluta. Quando a gente fala em comunidade, todos têm o seu papel, né? O inspetor, para te dar um exemplo, várias vezes quando a gente tem algum evento interno na unidade, estejam pais ali, você vai fazer às vezes um agradecimento. Quando você faz um agradecimento ao inspetor, por exemplo, a quem está na portaria, sabe o que acontece? Uma gritaria. Legal. Por quê? Porque essa pessoa que está ali na porta é aquela que está ali no seu dia a dia, é aquela que o pai está vendo todo dia, é aquele que o aluno chega lá e dá o abraço. Ou seja, esse relacionamento é construído durante todo o ano e anos, né? Porque a criança não foi com a gente só um ano, ela fica vários anos. Então, ou seja, todo mundo ali tem um papel importante e merece ser reconhecido dentro da sua escola. Quando você vai fazer também uma proposta, uma definição de meta para o próximo ano, reúna todo o seu time. Passe o que você espera também, claro que tem as características, mas passe a todos eles. Mostra a eles onde a gente chegou, como nós estamos, compartilhe resultados. Isso aí é sucesso, com certeza. Meu anjo, e vamos falar o seguinte, você falou aí muito bem, que eu sempre falo isso também, que aqui o coordenador pedagógico, o diretor pedagógico, a gente vai se acostumando a ter menos brilho para fazer nossos professores brilharem. É como se os professores fossem... Eu tenho esse parâmetro, os professores são os artistas e nós somos os caras aqui que estamos fora da tela fazendo as coisas acontecerem. Qual é a importância de fazer o professor brilhar e qual é o limite disso? Porque, por exemplo, a gente sabe que numa escola, a gente está conversando com educadores aqui, tem alguns pais ouvindo também essa live, mas a gente sabe que é extremamente importante a utilização do material didático. Porque senão no ano seguinte o pai não compra, porque a gente sabe também que dificulta o aprendizado. Como é que o aluno vai fazer acompanhar, ainda mais hoje que nossos sistemas todos aí têm tecnologia, então tem QR Code levando para uma plataforma, tem exercício resolvido. A gente já conversou e a gente vai falar muito nos próximos lives de uma aprendizado significativa, que a sala de aula não mudou, mas o aluno mudou, você já deu uma palhinha disso, então tem muita coisa para falar. Qual é a importância do professor estar aliado nesse processo de matrícula, nesse processo pedagógico, no aprendizado do aluno? Vamos lá. O professor, claro, ele está ali no tablado, né? É como se fosse, vamos chamar de show. Sim. Ele está ali em evidência. Então ele vai ter esse momento. Só que o professor, ele está ali 2 tempos, 3 tempos. E acabou, e entra outro artista. O coordenador, ele está ali todo dia. Então ele vai ter vários momentos onde ele vai poder trazer esse aluno para acompanhar o conteúdo, para passar um feedback de como está o rendimento desse aluno, se ele está usando as plataformas, se o material didático está sendo utilizado direitinho. E aí, quando esse aluno recebe esse acompanhamento do coordenador, ele no cérebro dele vai assim, caramba, estão olhando para mim, estão torcendo por mim. E aí você cria ali uma conexão e aí esse aluno começa a melhorar o rendimento dele. E aí existe uma conexão maior ainda, porque se você imagina, eu estou na época da corrida agora, né? Eu tô corrida. Se eu treino, a tendência é eu ir avançando e atingindo outros patamares. Isso vai me motivando a treinar mais. Em estudo é a mesma coisa. Só que treinar, correr sozinho é difícil pra cá não. Então o que acontece? Se você tem pessoas ali te apoiando, então a equipe pedagógica é como se fosse ali o suporte, é o apoio para esse aluno poder ir lá para cima. Não é só o aluno, a equipe pedagógica também vai fazer o apoio para quem? Professor. Também tem que ter essa comunicação com o professor, porque às vezes se o professor não estiver alinhado com você, se o professor não tiver o planejamento adequado do que tem que trabalhar, como fazer, quais atividades que ele pode propor, como é que faz?
Ele faz de um jeito, o professor B vai fazer de outro. Não dá. Tem que estar bem alinhado, tem que estar bem. Tem que ter reunião de equipe para estar tudo bem informado. E aí, ou seja, as outras coisas vão sendo consequentes. Porque se você usa o teu material, consequentemente você tem boas notas, consequentemente o teu professor está rendendo muito bem, tua rematrícula vai ser boa, teu professor você está satisfeito, equipe pedagógica não está estressada, ou seja, o swing. Ô, Biondi, mas e aí? O professor que é showman, mas não está comprometido no uso do material, chega atrasado. E aí, às vezes, eu vejo o dono de escola e falo assim, mas esse cara está comigo há 10 anos, ele era tão bom, mas aí desandou, deu 3 feedback, não funcionou, o que faz? Dispensar. E, na verdade, está ajudando ele, né? Porque quando você dá oportunidades, ele fala assim, cara... Porque eu falo que educação, o propósito da educação é gigante. De fato, você só consegue transformar o mundo por meio da educação. Já foi comprovado, já foi feita uma pesquisa, e tem até um estudo sobre isso. Tu pode pegar os bilionários do mundo, ou dividir o dinheiro. Se esses caras não tiverem instrução, provavelmente vai voltar tudo como era. Porque a solução não é dinheiro, a solução não é fama, a solução não é político, a solução é a educação, são os valores, é a base. E esse processo tem que ser muito bem feito, muito bem construído. Então, se o cara não está alinhado, você dá linha também que tem que ser dispensado, mandado embora. Isso, é isso. Até porque, Léo, hoje isso é muito claro, né? Família se fala, nos encontros de educação se fala. Quem é o protagonista? É o aluno. Sim. Se o aluno é o protagonista, antigamente o professor estava no centro, hoje não. Então, não adianta você ter um showman. Hoje o aluno ele pega aqui num clique, ele tem tudo que é informação. Então, ou seja, desculpa, mas o que a gente precisa é da pessoa ali para ser o quê? Suporte, para ser o apoio para esse aluno poder buscar. Então, se você tem uma equipe fechada, com vontade e de verdade, o aluno vai ter sucesso. Se você tiver um professor que é showman, ele é muito bom, legal, ele é muito bom, mas ele vai me fazer eu me tornar bom? É diferente. Então, muitas vezes esse professor é aquele que não segue o planejamento, é aquele que vai fazer do jeito dele, é aquele que vai estar, por exemplo, na sala dos professores motivando os mais novos? Talvez não. Então, acho que é importante a gente falar, quando você fala que o professor mudou, não é que... Acho que o que ficou bem claro aí na sua fala é, antigamente ele é detentor de todo o saber. Hoje, com o Google, com inteligência artificial, o saber está em tudo quanto é lugar. Então, tipo assim, o aluno consegue essa informação, às vezes, tão rápido quanto o professor ou mais rápido. Então, o professor hoje, ele deixou de ser o detentor de todo o saber supremo, e por isso que 50 minutos de sala de aula ele falava que era o maioral e era o único que sabia mesmo, tinha uma Barça lá, ou tinha um livro peruano lá com a solução da questão, mas agora não, todo mundo tem. Então, o papel do professor, além do saber, ele agora é um psicólogo, ele é o influente, ele é o coach, é o mentor. Então, o professor ideal hoje é o professor que é mentor. E aí, eu acho que vem muita nossa fala, que a gente conversa sempre, a gente troca muito. O magistério, a educação, é um sacerdócio. É por isso, muitas vezes, que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Né? Então, tipo assim, se você escolheu ser educador, você escolheu uma missão, você escolheu um propósito de vida. E não dá para tu chegar lá e de qualquer jeito, ou se trocar só pela grana, vai ser um professor infeliz, porque de fato a educação tem essa coisa glamurosa ou prazerosa, talvez, aliás, talvez não, com certeza não tão valorizada quanto devia, né? Tinha que ser mais valorizado. E aí eu acho também que é um problema de nós educadores mesmo, não sei qual é a sua opinião relacionada a isso, mas tu pergunta qual a profissão do cara. O cara fala, sou médico, aí rindo, sou advogado, sou empreendedor. Empreendedor não muito, que às vezes ele fica com vergonha também. Mas quando fala que é professor, cara, sou professor. Ou então sou funcionário público, ele tem vergonha de falar que é professor. Porque, de fato, no Brasil, e aí não é o Brasil, né? Porque o Brasil é feito de brasileiros. A nossa população não valoriza e a gente não se valoriza. Esse é o ponto. Valorização, muitas vezes a gente acaba botando a culpa da valorização do professor de cima, né? Mas, na verdade, a própria base não valoriza a educação. Quando você vai pagar uma escola, por exemplo, e a gente vê isso muito, né? Então, o pai vai lá, clama, e pai chora e tal, e você concede, por exemplo, um desconto. Hoje, principalmente no mercado região sudeste, é bem forte essa questão a guerra, né, dos preços. Isso só enfraquece as escolas.
E muitas vezes o pai ele tem condição, ele está dentro daquela margem ali para pagar aquele ticket, mas ele prefere outros bens. Ou seja, ele valoriza outras áreas e deixa a educação aqui com uma verba menor. Então, isso acaba gerando também uma bola de neve, onde, por exemplo, o mantenedor, por exemplo, de uma escola, ele tem que administrar uma verba. E aí existe ali um custo de aluguel, existe um custo bem que com professores, a folha salarial. Então, assim, apesar da minha responsabilidade maior ser pedagógico, eu sei que isso acaba esbarrando um pouco quando a gente vai... Porque qual era o meu sonho? Pô, o professor ganhando lá em cima. Aí a primeira vez que abriram para mim uma planilha e eu via receita tal, eu falei assim, caramba, como é que faz essa mágica? Então, é isso. Acabou até um pouco na valorização também. Eu acho que você fala, e valorização não só monetária, como você falou, valorização da sociedade. A partir do momento que o pai e o aluno, ele tem um desejo maior para um iPhone do que para estudar numa escola de qualidade, ou a gente fala... Fotografia, faz uma pesquisa aí, tu vai ver. A galera tem um investimento grande na tecnologia, por exemplo, mas ali no teu dia a dia, que é a tua formação, às vezes acaba não sendo valorizado. Culpa da sociedade mesmo. Culpa nossa, né? Acho que a gente tem que... E acho que é nosso dever, a gente está aqui para fazer isso, para conscientizar e mostrar a importância disso. Inclusive, falando nisso, para a gente finalizar, voou já, o que você me fala sobre essa afirmação? Vai faltar professores no mercado. Muito também por conta dessa desvalorização, essa falta de valorização do professor. O que você acha e como é que se resolve esse problema, se é que tem solução? Já há muitos anos, né, a gente percebe, até a concorrência mesmo, quando você ia fazer um vestibular, você olhava lá, medicina, engenharia, direito, a concorrência por uma vaga era muito maior do que, por exemplo, para um físico, para matemática, as licenciaturas, né, que são as áreas que o pessoal se forma professor. Então, esses números já vinham abaixando. Então, a gente já imaginava que uma hora ia ter um colapso aí. Com as novas profissões, que hoje a tecnologia ela explodiu. Sim. Então, hoje existem, e deve estar surgindo uma agora, profissões o tempo inteiro. E a geração atual, ela não é muito presa em informações. Por exemplo, professor é professor, né? O médico é médico. O jovem hoje, ele não está muito assim, eu quero ser isso. Se você for fazer uma pesquisa com eles, e a gente faz isso, né, com os nossos alunos, a maioria das perguntas deles, que a gente faz, a resposta é não sei. A resposta é não sei. Então a gente tem um desafio gigante aí, que é mostrar a ele o caminho para que ele se apaixone. E muitas das vezes ele até tinha talvez um desejo ali, uma essência do magistério, mas por ele ouvir o tempo inteiro que é ruim, que aquilo não presta, pô, vai ser professor, como eu ouvi, ó. Quando eu pedi parte da Marinha, eu ouvi na minha própria casa e falou assim, caramba, tu estudou pra caramba tal, pra ser professor. Terrível isso mesmo. Falou isso. E eu falei assim, não, mas eu lembrei de uma fala do meu tio, que ele falou assim, é o seguinte, você tem uma régua e a régua tem 2 pontas. Toda régua vai ter 2 pontas. Então você vai olhar para uma, ela tá a tua realização profissional, né? Ali a tua pessoa, a tua alegria, caramba, isso me dá prazer de fazer. A outra tá o lado financeiro. Se você só olhar para isso aqui e não olhar para cá, pode ser um problema. Se você olhar só para cá, também vai ser um problema. Então o que você vai ter que buscar? Equilíbrio. O equilíbrio. E na vida tudo é equilíbrio. Então se você conhece as profissões, né? E aí é daí que vem também assim, a autonomia do aluno, né? Quando você coloca o aluno para ter autoridade ali no dia a dia e descobrir as profissões, que isso é algo que a gente está fazendo agora também nas unidades, que é a feira de profissões, né? Desde muito cedo, o aluno ele se desperta, ele se encanta, ele se apaixona mais cedo. Então, assim, é um resgate que eu acho que a gente vai ter que fazer. Por quê? Porque realmente é uma realidade. Não vai ter professores, já não tem. Se a gente for olhar as escolas públicas, vocês veem que elas ficam fazendo Sim. malabarismos ali
para poder cumprir. As escolas particulares estão tendo muita dificuldade também quando um determinado professor, por exemplo, sai de determinada área para fazer a recolocação desse profissional. É difícil. Então, provavelmente no futuro, eu acho que a própria política aí vai redesenhar talvez até o notório saber alguma coisa para ter mais gente podendo ensinar. E eu acho que com a tecnologia, o avanço também da educação pode ser que exija menos conhecimento e mais inteligência emocional, mais aptidão para treinamento, alguma coisa desse tipo, né, Bante? E o governo em si, eu não vejo muito a mudança Interesse, né? para ter essa virada de chave, para que você passe a ter um olhar, uma crença naquilo ali, né? Eu não vejo, infelizmente, como algumas nações a gente percebe. Então, Biondi, eu vou primeiro te agradecer, obrigado pelo papo enriquecedor aí. E já vou deixar um desafio para o nosso próximo papo. As famílias vão começar a escolher agora qual colégio estudar em janeiro. E aí eu queria que você falasse se eu escolher um colégio, se eu devo escolher um colégio montessoriano, sócio-interacionista, que você falasse um pouco de cada linha e como escolher a escola do meu filho. Então, se você pudesse vir, se quiser trazer mais um convidado, já fica o convite. show de bola. Obrigado pelo papo aí. Léo. Onde as pessoas podem te encontrar? Fala aí. Tu que pediu pra mudar, hein? Eu tinha um nome de Instagram, há pouco tempo eu mudei. O Léo pediu e falou assim, ô Biondi, pô, com um nome desse, cara, tem que ter um arroba aí melhor. E aí o André Biondi, @André Biondi no Instagram, aí me encontra lá. A gente tenta trazer um pouquinho da família, um pouquinho de educação no nosso dia a dia. E nas escolas aí do Grupo Transforma, que é o 01, ZH+, Educandos. Então estamos aí para arrebentar em 2025. Conta comigo aí no projeto. Tamo junto. Show de bola. E se você é um educador de sucesso, coloca aí no link, manda o feedback pra gente. Você quer ouvir sobre quem, quer que a gente traga quem. Mercado de educação é tudo nosso. Vamos.